Turma do Propósito, e aí meu irmão, tudo bem? Boa noite. Estamos chegando aí para mais um dia do nosso propósito. Seja bem-vindo você que entrou agora para o nosso grupo. Lembrando que o nosso propósito ele tem 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia, colocar diante de Deus a sua petição, a sua oração. Nós oramos por você também todos os dias aqui no grupo. E também, meu querido irmão, tentar mudar. Coloque diante do Senhor aquilo que você precisa mudar. Com certeza Ele vai te ajudar nessa caminhada. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 3. Nós vamos aprender aqui como o Senhor, Ele vela, Ele zela, Ele cuida por cumprir toda a sua palavra. Então, meu querido irmão, nós vamos aí sem demora para o capítulo 3 e vamos ver tudo isso. Vamos lembrar que no capítulo 3 aqui, Moisés está recontando a história. Nos primeiros capítulos, principalmente no capítulo 1, Moisés conta a história que essas crianças ainda não lembravam, porque eram muito pequenos, crianças ainda, no máximo pré-adolescentes, quando seus pais falharam no limite ali. Eles chegaram no limite para entrar na terra, mandaram espias, os espias voltaram com relatório, o Senhor mandou eles darem meia volta. E eles deram meia volta, andaram no deserto até que aquela geração toda padeceu, com exceção de Caleb e Josué. E agora, aquelas crianças que eles ficaram preocupadas, o Senhor os preparou no deserto. E agora essas crianças estão aqui ouvindo Moisés narrar a história delas, de como elas se tornaram grandes guerreiros e como elas venceram. Eles ainda nem haviam entrado na Terra Prometida, mas agora o Senhor estava dando vitória a esse povo. Vamos lembrar que no capítulo anterior nós vimos que o Senhor tirou gigantes para dar possessão aos descendentes de Ló, Moabe e Amon. O Senhor não faria o mesmo com o seu povo? Claro. O Senhor fará mais ainda pelo seu povo. Diz o texto, irmãos, que o Senhor cumpre, o texto nos mostra esse capítulo, que o Senhor cumpre toda a sua palavra. Por exemplo, no versículo 4 e 5, nós vamos ver que essas crianças cresceram e foram capazes de tomar 60 cidades fortificadas. E não só 60 cidades fortificadas. Essas cidades, elas tinham, de acordo aí com o versículo número 5, elas tinham portas e ferrolhos. E tomaram também muitas cidades que eram sem muros. Então o povo foi conquistando tudo. Todo esse povo. E preste atenção, irmãos. Se você lembrar como é que foi essa batalha, foi contra Og. Og era rei de Bassã. E no versículo 11 vai mostrar que ele era um dos descendentes dos Refaíns, que eram homens de uma estatura impressionante. Só para vocês terem uma ideia, a cama dele, que se encontrava em Ramá naqueles dias, tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura. 9 côvados, um côvado, você tem que lembrar que é essa medida aqui, da ponta do mindinho ao cotovelo. Ela era uma medida, portanto, não exata, porque dependia do tamanho do homem. Ia de 45 a 65 centímetros. Geralmente ficava entre 45 e 50. Então, se colocarmos aí em 50 centímetros, nós vamos encontrar aqui qual o tamanho. 9 côvados o seu comprimento. Então, nós tínhamos um comprimento aí de 4 metros e meio, não é isso? 50 centímetros, 4 metros e meio, exatamente. Mais ou menos 4 metros e meio a cama. E ela tinha aí também 9 côvados de comprimento e 4 de largura. 4 côvados de largura. Aliás, falei 4,5, né? Não, 3,5. 3,5 de comprimento e 4 de largura, então seria uma cama aí de 2 metros de largura. Não deixa de ser impressionante, né? Então imagina 3,5 metros por 4, uma cama, né, onde deitava esse rei Og de Bassã, uma terra de poderosos. A Bíblia fala sobre os touros de Bazã. É claro que não está falando de boi, está falando aí dos chifres dos poderosos que haviam nessa terra e que foi tomado por quem? Pelas criancinhas que o Senhor capacitou. Então, meu irmão, se o Senhor promete, você pode ser quem for, você pode ser frágil do jeito que for, você pode ser uma criança que nunca teve oportunidade como esse povo aqui. E essas crianças só conheciam o calor do deserto e se tornaram guerreiros capazes de dominar cidades com altos muros, ferrolhos, portas e ainda destronar o último dos descendentes aí dos Refaíns. Isso mostra, irmãos, que o Senhor cumpre toda a sua promessa. Para o Senhor não haverá impossível algum em tudo aquilo que Ele prometeu. Então, por que duvidar, meu querido irmão? Você pode ficar tranquilo, porque a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Tudo que o Senhor prometeu para você vai se cumprir. Creia nisso, você tem que ter isso como uma verdade absoluta na sua vida, que todas as coisas o Senhor cumpre, todas as coisas Ele faz cooperar para o bem daqueles que amam o Senhor. Meu querido irmão, o Senhor não brinca conosco. O Senhor não faz hora com a nossa cara. Desculpa a expressão, mas é isso mesmo. O Senhor não faz hora conosco. O Senhor, em tudo, Ele tem um propósito. Você acha que o Senhor permite o sofrimento na sua vida para te fazer sentir dor? O Senhor Ele não tem prazer em nos torturar. Ele permite o sofrimento para nos preparar para algo maior. Portanto, essas crianças sofreram no deserto, viveram andando em círculo, mas quando o Senhor diz para eles, olha, vão, porque vocês estão há muito tempo aí, como relato do capítulo anterior, eles foram com vontade. E creram que o Senhor poderia dar a vitória. Por quê? Porque aquelas crianças aprenderam desde cedo que o Senhor que sustenta o seu povo em meio ao deserto é capaz de dar qualquer vitória. Então, meu querido irmão, nós estamos vivendo aqui um tempo muito difícil, um tempo de provação, um tempo que nós poderíamos chamá-lo de um tempo do deserto. Se o Senhor tem cuidado de nós aqui, irmãos, será que o Senhor vai nos sustentar tanto no meio do deserto para permitir que nós nos tornemos presas fáceis diante dos nossos inimigos? É maior aquele que está em nós ou aquele que está no mundo? É claro que é aquele que está em nós. Então vamos avançar
crendo nas promessas de Deus. Deus tinha prometido que esse povo herdaria, essas crianças herdariam. Está aqui a prova. 60 cidades fortificadas tomadas e o maior homem da época destronado. Que vitória! Diz o texto que o Senhor começou, no texto do capítulo anterior, diz que o Senhor começou a colocar medo a partir das guerras aí. No versículo 25 do capítulo 2, diz que o Senhor começou a meter terror e medo nos povos que estavam diante de Israel. O Senhor estava dizendo claramente, olha, não brinquem com o meu povo, porque é um povo que eu protejo e abençoo. Assim também, meu irmão, você pode ficar tranquilo, se o Senhor está com você, aquele que intenta o mal contra você vai tremer e vai temer. Porque o Senhor está com você, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Vamos lembrar também que o Senhor, como ele tem palavra e ele estava cumprindo a sua palavra, ele espera que o povo cumpra a sua palavra também. A tribo de Gad, Ruben e meia tribo de Manassés havia recebido já a sua herança. E aqui eles haviam feito um compromisso de guerrear com o restante do povo de Israel até que todos tomassem a sua posse. Só ficaria para trás as mulheres, as crianças e os animais. E aí depois que todos tomassem a sua posse, bem definida, bem demarcada, eles iriam voltar para possuir a sua terra. E assim aconteceu, irmãos. É muito interessante, e aí fica um conselho aqui para você, sempre mantenha a sua casa em ordem. Não deixe, meu querido irmão, a sua vida em desordem, mantenha a sua vida organizada. Eu acredito que todo cristão deveria lutar para deixar toda a sua vida sucessória organizada. Por quê? Bem definida, bem demarcada, bem dividida, para que não haja atritos. Foi o que o Senhor fez com o seu povo. Preste atenção, irmãos. O Senhor definiu os limites de toda a terra de Israel. E sempre após uma geração inteira, que era cerca de 50 anos, no ano do jubileu, cada tribo voltava para a sua possessão original, para que ninguém, a sua propriedade original, para que ninguém tivesse aquilo que o Senhor não deu. Então, cada tribo recebeu uma porção de terra com os limites bem definidos. Nenhuma poderia avançar. E a gente percebe aí que o Senhor, em toda a história bíblica, livrou o povo de Israel de guerras dessa forma, nesse sentido. De um irmão tomando o território do outro. Isso não acontecia, porque no ano do jubileu todos voltavam ali para a sua propriedade original. E teriam aí esse período para trabalhar a terra. Poderiam abrir mão da posse e negociá-la? Poderia, dentro desse período do jubileu. Ninguém poderia negociar para frente. Essa terra pertencia, então, às tribos, as quais o Senhor designou ali, através de Eleazar, de Josué, que iriam fazer essa distribuição, bem como dos líderes ali de Israel. Então, seguindo aqui, pessoal, nós continuamos a ver que o Senhor cumpre a sua palavra também, numa situação bem difícil. Então, o Senhor, ele cumpre a sua palavra para abençoar, mas ele cumpre a sua palavra também no juízo. Porque lembra que o Senhor disse que Moisés não entraria na terra prometida? Pois é, Moisés insistiu. Moisés, apesar disso, ele fala no versículo 23, é uma oração que corta o nosso coração, porque nós sabemos o quanto Moisés se esforçou em servir ao Senhor. E ele diz aqui, também eu nesse tempo implorei, graça ao Senhor Deus, dizendo, Senhor Deus, passaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua poderosa mão, porque que Deus há no céu ou na terra, que possa fazer segundo as tuas obras, segundo os teus poderosos feitos. E ele diz, rogo-te que me deixes passar para que eu veja essa boa terra que está além do Jordão, essa boa região montanhosa do Líbano. Mas o Senhor ficou bravo com Moisés, indignou-se muito contra ele e disse, basta, não me fales mais nisso. Porque o Senhor havia decidido que Moisés não entraria na terra prometida. Aqui findava a missão de Moisés. E o Senhor diz assim, sobe ao cimo de Pisga, levanta os olhos, eu vou deixar você ver. Para o ocidente, para o norte, para o sul, para o oriente, e contempla com os próprios olhos, porque você não vai passar, Moisés, o Jordão. Então, meu querido irmão, o Senhor também, eu até usei uma frase que recebi de um amigo, o reverendo Carlos Eduardo, a frase que diz que o Senhor não ordena apenas a nossa partida, a nossa saída, mas também as nossas paradas. Então o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e também é Ele que delimita. Assim como Ele delimita a terra, Ele delimita também a nossa jornada. A jornada de Moisés era até aqui. Moisés, a sua função era guiar o povo até a terra prometida. Aí a gente pensa assim, na perspectiva humana, que, no entanto, irmãos, não houve injustiça da parte do Senhor. Por quê? Porque se a gente olha na perspectiva humana, nós vamos ficar pensando que o melhor, no sentido da herança, né, do desfrutar de Deus, é aqui. E vamos lembrar que a terra de Canaã era apenas um símbolo. Por melhor que fosse essa boa terra, que Moisés a chama, essa região montanhosa do Líbano, ela era apenas um símbolo da melhor de todas as terras, que é a Canaã celestial, que é o céu, que nós chamamos de céu, que é o novo céu e a nova terra, que é onde se manifestar para os que creem. Essa é a verdadeira pátria, essa é a verdadeira terra para a qual peregrinamos. E Moisés, apesar de ter muita vontade de ver o além do Jordão, o Senhor o leva direto para a pátria celestial. Moisés está com o Senhor. É tempo de Moisés descansar. Então, o que para nós parece ser, e era realmente uma punição pela desobediência de Moisés. E qual foi a desobediência de Moisés? Moisés falou irrefletidamente. Tanto ele como Arão falaram que o Senhor não havia ordenado falar. O Senhor queria demonstrar o seu amor, a sua graça, aquele povo sedento. E Moisés começou a repreendê-los e chamá-los de rebeldes, dizer, faremos nós brotar água dessa rocha para vocês. E bateu ali na rocha, mas a Bíblia fala, principalmente no livro de Salmos,
que Moisés pecou por falar irrefletidamente. E o Senhor disse para ele, para olha, vocês não vão entrar. Nem Miriam entrou, nem Arão, nem Moisés. Esse trio muito importante, a jornada deles termina aqui, porque o Senhor, quando determina algo, ele cumpre. Por isso, meu querido irmão, ninguém, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado sequer à sua vida. Eu quero que você lembre disso. Quero que você lembre que existe um Deus que está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, e como um Deus soberano, ele cuida para que a sua palavra se cumpra. Ele delimita as cidades, aquilo que nós vamos conquistar. Ele delimita a nossa propriedade, aquilo que teremos. E ele delimita também a nossa jornada. Tudo está nas mãos dele de maneira soberana. E ele diz para Moisés, Moisés, a esperança que você tem é que você pode ver com seus olhos o que eu estou para fazer. Vou dar essa terra ao povo. E agora fortalece a Josué, porque dá ordens a Josué e anima-o. É isso aí que tem que acontecer, irmãos. Como nós, muitas vezes, não observamos a palavra de Deus, né? Quando nós estamos para ser sucedido em qualquer que seja a situação, emprego, muitas vezes igreja, né? Nós como pastores, como líderes, algum cargo em uma sociedade, enfim, nós queremos que o outro não seja tão bem sucedido para que o nosso nome seja lembrado. E não é assim que o Senhor deseja. O Senhor deseja que a gente lembre que a obra é dele. Então ele diz para Moisés, Moisés, nada de tristeza, basta, não me fale mais nisso, o que eu falei está falado e você deve confiar no que eu faço. Confie no Senhor, porque ele é bom em todo tempo. E ele desanima, fortalece, porque ele vai fazer esse povo passar adiante e possuir a terra. E assim o Senhor falou com Moisés, e assim Moisés obedeceu. Assim Moisés obedeceu. Então, meu irmão, deixo aqui para você essa palavra. Acredite que o Senhor cuida, vela em cuidar da sua palavra. Se ele falou que você vai vencer, Jesus, a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos mais vencedores, você vai vencer, porque Deus te fará vencer todo e qualquer obstáculo. Lembrando que nada, segundo a Bíblia, nada pode separar do amor de Deus. Está afirmado e pode crer que é verdade. Na sua jornada, meu irmão, o que você terá está delimitado. Agradeça o Senhor e aprenda a viver contente em toda e qualquer situação. E a sua jornada também está delimitada. Quando será? Quanto tempo será? Não sabemos. Mas o Senhor tem um propósito na sua vida. Procure estar à disposição do Senhor para servir todos os dias. Quando o Senhor te der vida, na extensão da sua vida, seja ela longa, seja ela curta, não importa, se você viver 100 e tantos anos, você vai achar que a vida também foi um sopro. Então é urgente que você se disponha a servir o Senhor. E pode ter certeza, a sua jornada já está delimitada pelo Senhor. Não fique ansioso, você não pode acrescentar um côvado sequer à sua vida. Meu querido irmão, que Deus abençoe a sua vida, a sua família, e amanhã nós estamos juntos para mais um capítulo das Escrituras.